como já viram, o título da palestra é Análise de Comportamento e Conteúdo Gerado por Humanos Online. A agenda do que a gente vai falar aqui hoje, passar por uma motivação de por que isso é um problema bacana e interessante de se estudar. Alguns exemplos de pesquisas que foram feitas aqui no DCC, que eu fiz parte, e são pesquisas nesses temas, e as conclusões. O importante é que isso aqui é uma palestra mais, vamos dizer assim, horizontal do que vertical. Eu não vou tentar entrar em detalhes, tanto nas técnicas, mas mais mostrar para vocês um pouco do que é feito de pesquisa nessa área. Então vamos lá para a motivação. Uma coisa que já é bem conhecida, e mesmo se não for conhecida, é bem intuitiva, é que sempre que surge uma nova tecnologia, isso vai afetar a forma que os seres humanos interagem e se comportam. Por exemplo, desde livros até a televisão e até a internet, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E isso tem um impacto no dia a dia das pessoas e na sociedade como um pouco. Focando na internet, tem um texto bem bacana de 96 por Humberto Eco, que é um escritor que não está presente na internet, mas ele basicamente fala sobre o impacto que a internet estava causando na sociedade naquela época. E uma coisa que ele fala que é interessante é que ele vê que a tela do computador, por exemplo, você navegando num conteúdo HTML, que era o que tinha na época, ele via isso como uma forma ideal, uma forma boa de você adquirir conhecimento, que você pode pular de um lado para o outro e tudo mais. É só um exemplo de como isso muda o nosso comportamento. E uma coisa que eu acho mais interessante que ele fala também nesse texto, se vocês botarem o título no Google, vocês acham esse texto fácil, é que ele começa a pensar como no futuro, onde esse futuro dele eu vejo como nossos dias de hoje, a gente consome conteúdo que vem de plataformas que são feitas por pessoas da computação, por exemplo. A gente não escolhe o que a gente vê no Facebook. Existe algoritmos de aprendizado de máquina por trás, pegando aquilo e jogando para a gente. E ele fala justamente isso, como a computação começa a escolher o tipo de informação que vai mostrar para os usuários e quais serão os impactos disso na sociedade. E essa palestra aqui são algumas pesquisas que tocam nisso superficialmente, porque esse é um assunto bem complicado de se estudar. Isso aqui vocês devem conhecer bem mais do que eu, né? A gente tem um ecossistema na internet, várias aplicações que a gente usa diariamente e que afetam nossas vidas, desde o Facebook, mais popular, ouvir música no Spotify, no Last FM, pegar carro no Uber, usar o Twitter, Reddit, Bitcoin, tudo mais. E também uma coisa que não deve ser nada de novo para ninguém, é que existe uma massa gigante de dados sendo gerada na internet a cada segundo. Entendeu? Isso aqui eu acho que é de 2012 ou 2013, mas mostra um pouco desses números que está acontecendo na internet em 1 minuto naquela época. Com certeza esses números hoje em dia são um pouco maior, mas, por exemplo, em 1 minuto, 30 horas de vídeo novo é colocado no YouTube. Né? Existe uma massa gigante de dados sendo colocada na internet. E como tudo isso está acontecendo dentro do nosso mundo, assim um pouco, que é o mundo da computação, a pergunta é como a gente pode novamente usar a própria computação para entender esse comportamento humano online. E uma coisa que vai ligar um pouco até com a palestra do Marcos hoje de manhã, é que isso é uma área incrivelmente multidisciplinar. Tipo, se você gosta de um tópico de computação, existe um canto para você aqui. Você estudar comportamento humano, se você gosta, por exemplo, de Big Data, você quer ser aquela pessoa que quer processar grandes massas de dados. Aqui você vai ter essas grandes massas de dados. Se você gosta de interação homem-máquina, interação humano-computador, entende? Existem estudos de como isso afeta o comportamento, obviamente. Como, por exemplo, a forma que você mostra a lista de amizades no Facebook muda com quem as pessoas são amigos. Ciência de dados, que seria meio que uma cola, às vezes um pouco de tudo isso. Com certeza vai ter aqui, hoje estamos lidando com grandes massas de dados, redes complexas e redes sociais, ou seja, diversas áreas se encontram um pouco nesse tema. Como eu falei antes, isso aqui é uma pequena amostra dos temas acima. São pesquisas realizadas aqui no DCC, que eu fiz parte, em grande parte, assim, eu posso mostrar um exemplo ou outro de coisa que não foi feita aqui. E como sempre, é impossível cobrir tudo em 45 minutos.
Eu vou mostrar aqui só um exemplo mesmo, sem me aprofundar em nada. Se você tiver mais curiosidade, pode vir falar comigo depois. E o resumo do que acontece, de uma forma bem abstrata, é isso aqui. Você começa com essas atividades, né, que as pessoas fazem online. Aqui eu tenho 3 seres humanozinhos fazendo alguma coisa, que são essas bolinhas. E isso vai gerar esses dados gerados por humanos online. Por exemplo, aqui eu tenho uma série temporal de vídeos de YouTube. Isso aqui é o dado em si, o dado bruto, que você vai representar de alguma forma. Por exemplo, você pode representar dados como uma tabela, você pode representar dados como um tensor, que seria uma matriz 3D, 4D ou 5D. Você pode representar dados como uma série temporal. Ou seja, você vai ter esses dados que você vai representar de alguma forma, e você quer pegar esses dados e fazer sentido deles, que a parte aqui tem sense making. Tipo, você quer pegar esses dados e falar, tá aqui o grupo de pessoas que gostam de ficção científica. Tá aqui o grupo de pessoas que gostam de música brasileira. Você quer dar um sentido para esses dados. Você quer dar conhecimento, você quer dar informação. E essa coisa também tem que ser útil para alguma aplicação que está ali mostrada na previsão. Você quer que o Netflix ganhe mais dinheiro mostrando recomendações melhores. Ou você quer, como usuário, ter recomendações melhores, que você não gosta que o Netflix te recomenda. Novamente, tem diversas formas de representar o comportamento humano online. Matrizes e tabelas, que o ingrediente base de qualquer coisa de data science. Séries temporais, como está mostrado aqui embaixo. Tensores, que seriam uma matriz de 3 ou 4 ou 5 dimensões. Sequências e grandes grafos e grandes redes sociais. Independente da forma que você representa esses dados, existe um ciclo de trabalho. Aqui do lado esquerdo está como uma sequência, mas do lado direito ali no canto... Não, do lado esquerdo seu, né, tem um ciclozinho que faz mais sentido, que você fica sempre dando volta nisso. Você tem que analisar esses dados, e a limpeza dos dados é algo bem importante. Se vocês querem trabalhar com dados, vocês vão passar boa parte do tempo limpando dados. Isso é incrivelmente importante. Você tem que entender esses dados, criar novos modelos, usar modelos de aprendizado de máquina já existentes, fazer previsões para alguma coisa útil, e essa coisa útil tem que ser uma aplicação. Você tem que fazer isso por algum motivo, ou para dar subsídio para um sociólogo, ou para dar mais dinheiro para a Google. Então, agora que eu falei um pouco do que a gente faz, eu vou mostrar alguns exemplos instanciados dessas pesquisas. Um dos exemplos é que a gente estava tentando entender como é que a popularidade de vídeos de YouTube cresce na internet. Em particular, a gente estava estudando quais são os fatores que afetam ou determinam os padrões de evolução de popularidade de conteúdo de meio social. Eu vou explicar tudo isso aqui com calma, onde as palavras-chave aqui são padrões de evolução de popularidade, ou seja, são diferentes grupos de formas que um vídeo ganha popularidade ao longo do tempo. Só mostrando um exemplo, aqui está uma aplicação de mídia social, que é o YouTube em si. E quando você abre o YouTube, ele ainda deve ser assim hoje em dia, acho que isso aqui é recente, você tem esse vídeo, que é mostrado para você, e você tem várias coisas que existem ao redor desse vídeo, como features textuais, como o título ali, features de popularidade, faltou um tela ali, mas features de popularidade, como assim, a contagem de quantas pessoas viram esse vídeo. Você pode compartilhar esse vídeo na internet, uma série de vídeos relacionados você pode navegar. Todos esses fatores que existem num vídeo, que existem externamente a um vídeo, mas que levam a um vídeo, no fim vai gerar curvas como essa, onde são curvas de crescimento de popularidade na internet. Por exemplo, no eixo X aqui vai ser ou dias ou minutos, dependendo de cima ou embaixo. Em cima é YouTube, embaixo é Twitter. No eixo Y você tem o número de acessos, ou no Twitter o número de menções de uma hashtag. E você tem essas séries temporais que mostram como essa popularidade evolui no tempo. Ou seja, aqui a gente tem uma forma de representar dados que é uma série temporal. E você vê que elas são bem diferentes entre si. Existem diferentes formas que um vídeo ganha popularidade. Alguns vídeos vão ser mais periódicos, por exemplo, vocês vão assistir semanalmente. Alguns vídeos vão ter vários spikes ou vários bursts de infecção. Por exemplo, você pega um vídeo de Michael Jackson. Todo ano tem um burst novo no aniversário da morte de Michael Jackson. Por exemplo, as pessoas falam daquilo e aquilo gera um novo burst. Alguns vídeos, tipo aquele lá em cima, que é um vídeo de música do filme Flashdance, dos anos 80, ele sempre recebe 10 mil views todo dia, por motivos inexplicáveis. Ele sempre está lá recebendo 10 mil views. Alguns vão ter só um spike, outros vão ter os padrões de crescimento, mas a ideia é entender um pouco isso.
E a gente entende esses padrões de crescimento através de features. Como eu falei, algumas features que a gente tem, como eu falei antigamente, é o próprio texto do vídeo, o texto que existe ao redor do vídeo, quem compartilhou isso, a própria série temporal é uma feature, e a gente tenta entender como isso leva àquele crescimento. Uma feature bacana que a gente tinha na época, que não consegue pegar mais, é que o YouTube dava pra gente onde esse vídeo foi compartilhado. E a gente também vê o impacto disso no crescimento. Mas para entender o impacto de uma feature no crescimento, primeiro a gente tem que entender como é o crescimento das séries temporais. E a gente fez 2 estudos aqui, um de caracterização e um de crowdsourcing. O primeiro é mais dados, o segundo é mais humano, entender o fator humano em si. Para entender as séries temporais, a gente agrupa elas, ou seja, a gente roda um algoritmo de clustering, onde esse algoritmo de clustering ele vai estar preocupado assim, no formato da série temporal. Ele não está muito preocupado quando um vídeo recebeu um pico, se foi hoje ou se foi daqui a 2 semanas. Mas ele está preocupado, como eu mostro aqui com esse vídeo vermelho e esse preto, que os 2 vídeos têm um padrão diferente, independente de quando aquilo aconteceu, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Ou seja, se a coisa tem um pico um pouco maior do que o outro, também não importa muito, desde que o crescimento e o decrescimento seja mais ou menos similar. E existe um algoritmo que extrai isso, chama um clustering KSC. É um caminho mais bacaninha. E uma coisa que a gente viu foi 4 padrões de crescimento. Eles parecem similares, mas se você pega essas taxas de subida e descida, elas são um pouco diferentes. Mas a gente vê 4 padrões de crescimento, onde você tem vídeos que sempre recebem views, que é o C0, e você tem 3 tipos de vídeos que são virais, que são aqueles que crescem até um pico e depois decrescem novamente. Isso validou trabalhos passados. Eu vou mostrar mais exemplos. Tem uma coisa aqui nos dados que levou também esses 4 vídeos, eu vou mostrar um exemplo melhor depois. E a gente pode pegar esses dados e entender por que esse crescimento é assim. Por exemplo, a gente faz testes estatísticos das features com os clusters. Aqui a gente faz um teste aqui quadrado, por exemplo, para ver se a concentração das features em um dado cluster é diferente. E você vê que os vídeos C0, ali no plot, ali no outro canto, que são aqueles que sempre recebem views, são vídeos de música, de educação, de veículos. Enquanto os vídeos que são mais concentrados num pico, são vídeos de notícias e coisas desse tipo. Que faz sentido, mas a gente consegue ver o quanto esse impacto está acontecendo. E a gente pode ver também como esses vídeos propagaram. Aqueles vídeos de notícias têm mais propagação externa, que é essa barrinha verde aqui. Aqui é a fração de visualizações que vem externa. Esses 2 vídeos aqui que tem aqueles picos maiores, tem mais propagação externa. Ou seja, propagação de pessoas vindo no Facebook e entrando no YouTube. Enquanto os outros vídeos vêm de máquinas de busca ou vêm do próprio YouTube, que tem um crescimento mais constante. Aí tudo que a gente falou agora foi olhando para os dados. E como eu falei, uma pesquisa nessa área você pode abordar de várias formas diferentes. Uma coisa que a gente também tentou entender é qual é o fator humano na propagação de popularidade de um vídeo. E para isso a gente foi para a técnica de crowdsourcing, que é um pouco mais perto do mundo de IHC. E o que a gente queria fazer aqui é entender, todo mundo fala de propagação viral, vídeos virais, conteúdo viral na internet, mas ninguém olha muito como é que o fator humano importa para propagar um conteúdo ao longo do tempo. A gente fez um joguinho, uma brincadeirinha, que a gente rodou no Mechanical Turk, que é uma plataforma de crowdsourcing, onde a gente mostra 2 vídeos para um usuário e pergunta para ele qual ele acha que é mais popular. Só que a gente isola qualquer fator desses 2 vídeos e a gente tenta entender se os usuários podem prever um vídeo popular só pelo gosto ou pela intuição dele. E a ideia aqui é responder essas 2 perguntas, que é ver se um grupo grande de usuários consegue concordar em que um vídeo é mais popular ou não, e se eles conseguem prever qual é o mais popular. Porque se conseguem prever em conjunto o que é popular, a gente está mostrando que os outros fatores importam, mas o fator humano também importa, porque essa previsão foi significativa. A gente fez essa brincadeira de crowdsourcing, a gente mostra os 2 vídeos e pergunta para os usuários se ele acha que um vídeo vai ser mais visto, se ele acha que um vídeo vai ser mais compartilhado, ou se ele se ele prefere um vídeo a outro, se ele acha que um vídeo vai ser mais compartilhado ou se ele acha que um vídeo vai ser mais visto. E a gente vê que se você pega um grande grupo de pessoas, mostra vários pares de vídeos para eles, é muito difícil eles concordarem. Tipo assim, o máximo de concordância que a gente teve foi 41%. Ou seja, em 41% dos pares, um grupo grande de pessoas concorda no vídeo que eles preferem ou não, ou no vídeo que eles acham que vai ser mais popular ou não. Ou seja, as pessoas têm gostos e
backgrounds diferentes. Ou seja, concordância ou consenso é uma coisa difícil de se achar, mas o que é interessante é que quando você acha o consenso, quando você pega um grupo de pessoas e elas concordam num vídeo que vai ser mais popular, só pela intuição delas, a maioria das vezes aquele vídeo é o mais popular. Ou seja, elas realmente preveem o que vai ser o vídeo que vai ter mais visualizações no YouTube. E como a gente isola qualquer outra variável desse joguinho, a gente meio que mostra que existe um fator humano aí em popularidade. A gente tem evidências que o gosto dos usuários e como eles veem vídeos impacta também a popularidade. Aí a gente tem um aprendizado disso, né? Evidências do fator humano e entender a popularidade ao longo do tempo. Como eu falei, a gente faz esses estudos de comportamento humano por um motivo. Agora a gente está tentando entender um pouco o mercado de propagandas do YouTube. Onde o mercado de propagandas online é uma coisa bem interessante, porque, eu não sei se vocês sabem ou não, sempre que vocês fazem diversas ações online, existe um algoritmo que vai escolher uma propaganda para mostrar para vocês. E está afetando o comércio, a vida de vocês têm que pular aquele vídeo que vocês não gostam. Isso é um mercado entre o usuário, que seria a gente, vendo vídeos de YouTube, os youtubers, né? Ou seja, as pessoas famosas do YouTube que ganham dinheiro com propagandas. Ou seja, o YouTube permite esse mercado onde você, ao ver uma propaganda, a pessoa que fez o upload do vídeo vai ganhar dinheiro. A Google em si, né? Que a Google é a empresa que quer ganhar dinheiro com isso também. E os marqueteiros que querem vender o seu produto. E todo esse ecossistema, desses 4 grupos de pessoas assim, entende? Que não são excludentes, você pode ser qualquer uma delas. Não a Google talvez, mas você pode talvez trabalhar lá. É mediado por algoritmos. E a gente quer entender um pouco esse mercado entre usuários, criadores de conteúdo, marqueteiros e empresas. E para isso, a gente fez um estudo, a gente olha para os pareamentos. Tipo, a gente coletou propagandas de YouTube, a gente coletou usuários vendo propagandas de YouTube. E a gente vê o pareamento de um vídeo. Você, por exemplo, está vendo um vídeo dos Minions. E o YouTube vai e mostra para você uma propaganda da Colgate, que é completamente relacionada ao vídeo que você estava assistindo antes. Entende? E a gente quer entender por que isso acontece e isso afeta a sua experiência também. Novamente, nós temos uma vídeo propaganda, que é o vídeo da Colgate. Nós temos o vídeo em si, que é um vídeo do YouTube. Existe um pareamento e existe um tempo que o usuário fica vendo esse vídeo. E a gente fica tentando entender se alguns tipos de vídeos são mais vistos, são menos vistos. Esse tipo de coisa. Um resultado intuitivo mais relevante é que quando você pareia propagandas com vídeos populares, a propaganda recebe mais views. Isso faz sentido, né? Tipo assim, se você quer ganhar dinheiro com propaganda, coloque nos vídeos mais populares. Mas isso também motiva um pouco que a gente tem que prever como um vídeo vai crescer em popularidade para conseguir prever quanto de dinheiro esse vídeo vai dar, por exemplo, para um youtuber. Entendeu? Ou seja, preveja a popularidade do vídeo para você entender um pouco a popularidade das propagandas. Esse é um trabalho que foi feito para o mestrado aqui do DCC. A gente também tira padrões de crescimento das propagandas. Eles são um pouco diferentes dos padrões anteriores, que os dados aqui eles têm uma resolução melhor. Aqui a gente tem resolução diária da série temporal. Antes a gente tinha uma coisa meio que mensal ou mensal, justamente. Era variável, mas imagine algo como perto de mensal. Mas a gente consegue também ver esses padrões diferentes de crescimento. E uma coisa que a gente achou mais interessante também é que a gente tenta ver qual é a similaridade que é mensurada pelos atributos textuais, entre o vídeo e aquela propaganda que você coloca junto com o vídeo, que o YouTube coloca junto com o vídeo. E a gente faz um testezinho estatístico aqui para ver se isso é similar ou não, onde a gente compara o mundo real com o mundo aleatório. E a gente vê, na verdade, a intuição aqui é só ver que essas curvas são bem similares, que o mundo aleatório é muito perto do mundo real. Ou seja, parece que o conteúdo do vídeo realmente não tem nada a ver com o conteúdo da propaganda. E eu não entendo por que o YouTube faz isso, mas talvez ele esteja querendo focar mais no conteúdo seu, independente do que você está vendo. Entende? Tipo assim, eu vou tentar pegar mais o que você gosta com o background, que tem seus dados, independente do que você está vendo no momento. Mas esse é um estudo que a gente está assim, em passos mais iniciais. Mas, novamente, a gente pode também entender um mercado mais complicado como o mercado de propagandas num site de mídia social. Aí, entrando um pouco na modelagem, uma coisa também que dá para ser feita são modelos virais de propagação. Uma pergunta que a gente também fez no passado é como é a forma correta de você modelar a popularidade online.
Aí essa pesquisa foi feita mais ou menos em 2013, e aí eu vi esse trailer aqui do filme do X-Men na época, que tinha 14 milhões de views. Aí eu fui nos comentários desse vídeo, aí tem um comentário do Uploader, né, que é ali o X-Men Movies, que ele perguntou, tá aqui o novo trailer do X-Men, quantas vezes você viu esse trailer? E o interessante é que as pessoas responderam números bem diferentes. Tipo assim, tem gente que vê o vídeo uma vez, tem gente que vê o vídeo 27 vezes, tem gente que vê o vídeo 56 vezes. E tem alguém brincando, disse que viu o vídeo mais de 9 mil vezes. Mas, tipo assim, as pessoas acessam o mesmo conteúdo várias vezes online. Existe uma repetição de acesso. E a gente está querendo entender como modelar as visitas, ou seja, os acessos iniciais, e as revisitas, que são as pessoas voltando para esse vídeo. E cada um deles tem uma abordagem diferente. Os dois são importantes, né? Por exemplo, se eu quero ver uma noção de audiência, por exemplo, se eu quero ver uma noção de quantos usuários únicos viram esse vídeo para ter uma noção de exposição mesmo, eu quero ver só as visitas iniciais. Se eu quero entender popularidade, são as visitas com as revisitas em si. Nós pegamos 4 bases de dados do YouTube, que são vídeos, Last.fm, que são músicas, Twitter, e essa outra do Million Musical Tweets, que é meio que pessoas tweetando que estão ouvindo músicas, mas são bases bem grandes de dados. A gente estuda essa relação entre visita e revisita. Por exemplo, um número mais interessante aqui, para não gastar tanto tempo em todos esses números, é que no Last.fm quase sempre as pessoas estão voltando para o conteúdo. Tipo assim, você escuta a mesma música várias vezes. Não são acessos únicos. Em outros sites isso é menor, mas ainda é razoavelmente alto. Como a gente olha para essas séries, a gente já falou antes, né? As séries têm um crescimento e um decrescimento. Isso aqui é a Wrecking Ball, da Miley Cyrus. Você viu que quando a música foi lançada, ela bombou de popularidade, ela rapidamente morreu em popularidade. Ou seja, e a gente entender qual é a diferença entre visitas e revisitas nessa música. Isso aqui é uma música da Cia, por exemplo, e você vê que ela tem esse comportamento de várias cascatas virais, ou seja, ela era menos conhecida na época, mas as pessoas iam conhecendo isso e criando essas cascatas virais. E no fim, nós podemos criar modelos de propagação viral, que é um modelo bem complicado aqui, eu não vou entrar em detalhes aí não, mas assim, a gente consegue criar um modelo que tenta capturar essa noção de visitas, revisitas e a propagação viral na rede. Quando a gente cria esse modelo, ele captura bem a série temporal. Isso aqui é Gangnam Style. Você vê que o modelo que está mostrado aqui numa linha preta e os dados está mostrado com uns pontinhos azuis captura extremamente bem a evolução e popularidade desse vídeo. Isso aqui eu vou pular, que eu não sei se é interessante para mostrar agora. Vou entrar em mais detalhes. E aqui são só mais exemplos de popularidade sendo modelada. Mas uma coisa que é mais interessante é que se a gente pega esse modelo e usa para prever, por exemplo, quantas visualizações um vídeo vai ter daqui a 7 dias, o nosso modelo é sempre melhor do que o estado da arte que existia na época. Ou seja, não só a gente captura bem o comportamento humano, essa ideia de separar visitas e revisitas melhora a previsão futura para ajudar aplicações como máquinas de busca ou propaganda ou qualquer outra coisa. Novamente, a gente tem uma parte de análise, que é entender essas revisitas, entender as séries temporais, que vem do estudo anterior. A gente tem uma parte de modelagem, que vem um modelo da propagação viral. Tem uma parte de previsão, entender como popular um objeto, ou qual vai ser a audiência, que são as visitas de um objeto. E nós temos as aplicações que podem ser usadas para essa previsão. Continuando nossa caminhada aqui em diferentes trabalhos, uma outra coisa que a gente viu, que também é bem interessante, é a trajetória de usuários online. Tipo, vocês quando estão acessando conteúdo, vocês ficam clicando em vários links. Por exemplo, primeiro eu vejo isso, depois eu vou para aquilo, depois eu vou para aquilo. Isso gera uma sequência. Uma sequência, por exemplo, como a desse usuário aqui fictício, que vai para a universidade, por exemplo, faz um check-in no Foursquare, passa um tempo lá, depois vai almoçar sushi, faz outro check-in, depois volta para a universidade, faz outro check-in, depois vai jantar e faz outro check-in.
Esses dados, eles podem ser representados como uma sequência, que está aqui no lado esquerdo de vocês, né? Onde isso é a sequência de ações do usuário e quanto tempo ele passou em cada lugar desse. Obviamente, diferentes usuários vão ter comportamentos diferentes, tipo, nem todo mundo é igual, mas nós somos similares entre si. E a nossa motivação é literalmente prever qual vai ser o próximo lugar que você vai. Se você estiver ouvindo música, qual vai ser a próxima música que você vai escutar. Se você estiver no Foursquare, qual vai ser o próximo restaurante que você vai. Se você estiver navegando no Firefox, qual vai ser o próximo produto que você vai clicar na Amazon. E para entender isso, a gente tem que pensar um pouco no processo de navegação, onde a gente navega sempre num grafo, mesmo se esse grafo não for explícito. Tipo, mesmo se a gente não conhecer esse gráfico. Você segue uma linha de uma página a outra, através desse grafo. Mesmo se esse grafo for assim, seu amigo lhe recomendou aquele vídeo. Isso é um grafo entre você e seu amigo. Não precisa ser o grafo da internet, dos links. Que vai levar aqui de Madonna até Daft Punk. E uma abordagem de modelar a navegação que a gente conhece é o PageRank. Onde, se você não conhece bem o PageRank captura essa ideia que meu usuáriozinho sumiu, mas vou deixar ela aqui, onde você vai navegando num grafo e dá esses random jumps de um canto para outro. E no PageRank a gente conhece o grafo, a gente tem os links visíveis, mas essa noção de random walks with random jumps. E todo mundo fala do PageRank como para capturar a importância de um nó, mas uma coisa que o PageRank também dá para a gente geralmente não explora, é qual é a probabilidade de eu ir de A até B. Assim, qual é a probabilidade de eu ir do item 5 para o item 3. Só que no nosso caso, como eu falei, eu não tenho os links, eu só tenho uma sequência. Tipo, aquela sequência foi gerada por um grafo, por um caminhamento no grafo, mas eu não sei que grafo foi esse, eu só tenho essa sequência aqui. E aqui também a gente não vai tratar de revisitas, que já foi tratado antes, mas isso é um detalhe do paper, do trabalho. Mas a nossa ideia é aprender matrizes de transição de usuários, ou seja, matrizes de transição em comum, de usuários que vão de A até B, que fazem sentido. Uma matriz pode ser usuários que gostam de pop music, outra que gosta de bossa nova, outra que gosta de heavy metal. E essas matrizes vêm de diversas restrições, né? Por exemplo, é muito difícil fazer check-in hoje em BH e daqui a meia hora na Torre Eiffel, ou seja, existem restrições que levam a esses acessos. Preferências, é claro, todos nós temos nossos gostos. E a gente quer aprender essas matrizes só das trajetórias, sem ter o grafo. Vários usuários e também aprender, obviamente, a preferência dos usuários. E a saída do modelo vai ser algo assim, onde você vai ter para cada usuário qual é a probabilidade, por exemplo, dele preferir verde, vermelho ou azul, que pode ser música pop, música rock, restaurante asiático, restaurante de comida brasileira, depende da aplicação. E qual a probabilidade dele ir de A para B, dado que ele tem interesse naquele ambiente. Considerando também o tempo entre as transições, né? Quanto tempo você gasta em A e quanto tempo você gasta em B. Aí vocês podem falar, tá, mas ok, eu aprendi em alguma disciplina de mineração de dados que a gente pode clusterizar os dados, ou que a gente pode, de forma talvez mais fuzzy, não clusterizar, mas fatorizar uma matriz, onde a gente vai pegar esses usuários, vai pegar para onde eles vão e vai separar em grupos aqui, que é o grupo verde e o azul, onde eu vou ter a importância do usuário, eu vou ter a importância de cada objeto aí. Só que uma abordagem como essa, aqui é uma fatorização não negativa de matrizes, mas não focando no detalhe da abordagem, mas no que ela faz, ela não captura o tempo e ela também não captura a ideia de sequência. Você vai ter a preferência do usuário e você vai ter, por exemplo, qual é a probabilidade de um restaurante ser de música de um restaurante ser de comida japonesa, mas não captura a ideia do usuário ir de A até B. Se você for um aluno já com mais conhecimento de Data Mining, você pode pensar num tensor, onde um tensor seria algo assim, onde você tem o usuário, o produto e o tempo, nessa matriz 3D bacana que está aqui do lado esquerdo. Novamente, você pode pensar em formas de extrair comportamento de um tensor como esse, onde um eixo do tensor é o tempo. A fatorização está aqui do lado direito, mas novamente não quero entrar nos detalhes dela.
Mas um problema é que quando você representa tempo de forma discreta numa matriz, no fim você tem que assumir que as pessoas são todas síncronas. Entendeu? Você vai agrupar as pessoas que têm comportamento na mesma hora. Mas os usuários não têm comportamento na mesma hora. Por exemplo, todo mundo escuta os Beatles numa época diferente da sua vida e com idades diferentes. Por exemplo, você pode ter começado a gostar dos Beatles com uma idade em 2007, alguém pode começar a gostar dos Beatles em 2016. Os usuários não têm esse acesso síncrono. E foi para isso que a gente criou esse modelo, para lidar com esses problemas dos outros modelos. Um desses modelos vai ter como entrada essas trajetórias que eu falei, e vai ter como saída as matrizes de transições e as preferências dos usuários. E, obviamente, a gente quer que esse modelo seja interpretável e correto. Onde correto é que ele prevê o futuro. A intuição de um modelo como esse é que você aprende ele por amostragem, mas a intuição que a gente quer capturar com essa amostragem é basicamente a seguinte. Você tem um usuário que tem uma preferência ali, que talvez eu inicializei de forma aleatória, e eu vou amostrando isso e reavaliando isso e melhorando esses pesos. Mas você inicializa de forma aleatória e você começa a ver que um pulo como esse não é comum no ambiente vermelho que ficou azul, mas porque eu copiei o PowerPoint e mudou as coisas. Mas um pulo de 3 para 6 não é comum quando o usuário está naquele ambiente. Ou que um tempo de 24 horas também não é comum quando o usuário está em outro ambiente. Essa é a intuição do modelo. A gente quer capturar pares de dados que acontecem com frequência com tempos que não sejam muito grandes. É um modelo bayesiano. Novamente, muito detalhe de matemática não vou entrar aqui, mas a gente aprende ele por amostragem. E ele é um modelo que a gente tem que fazer completamente paralelo, porque as bases já são grandes. Aqui vem a parte um pouco de Big Data. Você tem que ter abordagens computacionais boas para lidar com dados grandes como esse. Novamente, os dados representam anos de comportamento de usuário. Aqui nós temos anos de dados, desde 9 anos, é a nossa maior base, com 86 milhões de transições de usuários, 15 mil usuários, milhões de itens, tudo mais. E quando a gente faz esse modelo e compara com o estado da arte, que são alguns exemplos que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente sempre é melhor. A ideia de ler esse gráfico aqui é que no eixo X eu tenho quanto tempo demora para treinar o meu modelo. Ou seja, quanto mais para a esquerda, melhor. No eixo Y eu tenho a acurácia do meu modelo de uma métrica que vai de 0 a 1, onde 1 é o mais correto. O melhor modelo tem que estar perto do troféu, ali. E o nosso modelo sempre ganhou do estado da arte. E uma coisa que é interessante desse modelo nosso é que o estado da arte, a gente mostrou aqui de forma simbólica, ele não executa nossas bases de dados em menos de 10 dias de treinamento. Enquanto o nosso modelo executa em menos de um dia treinando. Mas, novamente, se a gente fosse justo, aqui mostrando que não executa na base inteira, se a gente fosse justo, a gente pode fazer isso em subamostras dos dados para eles rodarem. Mas, novamente, nosso modelo aqui, que é o TribeFlow, que cada cor é uma base diferente, mas o que importa é que ele está sempre mais rápido e mais correto do que os outros modelos. Isso aqui seria um modelo mais usado, por exemplo, para recomendação Netflix. Né? Você acabou de ver um filme, qual é o próximo filme que o Netflix vai recomendar para você? As versões são só para bases diferentes, né? Oi? A parte direita são Bkite, São bases diferentes. Foursquare, Last.fm, Brightkite é uma base de location. Tá? Mas uma coisa bacana desse modelo, também se você já conhece um pouco o modelo de tópico, tipo LDA, é que ele tem uma interpretação bem interessante. Tipo, se a gente olha para as matrizes que a gente aprende matrizes e transições de usuários que gostam de ouvir os Beatles. Ou matrizes e transições de usuários que gostam de ouvir metal, ou matrizes e transições de usuários que gostam de ouvir soundtracks ou música clássica, onde aqui o tamanho do nome do artista é um pouco qual é a chance de eu ir para ele, dado que eu estou ouvindo metal. Então, dado que eu estou ouvindo música clássica, dado que eu estou ouvindo os Beatles. Então, para concluir, a palestra foi até menor do que eu achava, os temas em comum de analisar comportamento de humanos online. Né? Você tem análise de dados, modelagem, previsões e aplicações. Isso engloba diversas áreas de pesquisa, que tem professores aqui no DCC que fazem parte de cada uma delas. E isso envolve várias coisas bacanas, como diferentes formas de você representar os dados, estudos com usuários,
estudo de séries temporais, probabilidade de aprendizado de máquina, computação para área distribuída, recuperação de informação, que o Marcos falou um pouco mais hoje de manhã. São todas coisas interessantes que você pode fazer dentro dessa área. E é isso. Obrigado.